Shalom, queridos. Hoje é Marcos capítulo 9, que tem como título a falta de fé e a luta contra o pecado. Jesus continua envolvido, realizando cada vez mais obras que confirmam o poder de Deus e a força de seu propósito. Neste capítulo, ele se encontrará com Moisés e Elias, permitindo que os discípulos mais próximos testemunhassem esse encontro, a fim de crerem no seu envio. Diante a falta de fé dos demais, quando retornam ao tentar expulsar um demônio de um menino, Jesus diz que essa incredulidade é vencida com jejum e oração, e não aquele tipo de demônio, como muitos afirmam erroneamente. Então, eu muitas vezes falei sobre isso, né? Falei desse jeito, por isso que é importante a gente estudar. E hoje, né, já numa dimensão mais ampla de conhecimento, e continuarei tendo mais conhecimento, porque eu continuo estudando. E quando eu falhar em alguma interpretação, você que percebeu isso, vem à nossa casa para me ajudar, porque aqui não tem ninguém perfeito. O professor dos professores é o Senhor Jesus, e vocês sabem que às vezes a gente não ouve direito como ele está explicando, como ele está dizendo, e passa para as pessoas de uma maneira errada. Então, quando isso acontecer comigo, você venha, porque a Bíblia diz que quando a gente vê um irmão errado, a gente vai a ele, não comenta com os outros, vai a ele. Então, eu aguardo qualquer um que encontrar interpretações erradas através da minha boca. Então, diante da falta de fé dos demais, quando retornam ao tentar... Vamos ver aqui novamente essa parte. Então, permitindo que os discípulos mais próximos testemunhassem esse encontro a fim de crerem no seu envio. Diante a falta de fé dos demais, dos demais discípulos que ficaram esperando por Jesus e que tiveram esse menino que não conseguiram expulsar o demônio. Então, é diante dessa falta de fé deles, que quando Jesus retornou e viu que o menino não foi liberto, Jesus diz que essa incredulidade só é vencida com jejum e oração. Então, se você está nessa incredulidade, se você e eu estivermos incrédulos em relação a expulsar demônios, a curar, a fazer a obra que Jesus deixou para nós fazermos, então jejum e ore. Mate essa carne, se aproxime de Deus com o seu jejum. Você está neutralizando a carne e deixando o Espírito sobressair. Então, é dessa maneira, no poder do Espírito, por causa de uma vida de jejum e oração, é que você vai poder expulsar. Não era o demônio que saía só com jejum e oração, mas era ou sou eu, ou qualquer um que não estiver jejuando e orando, não tem nem capacidade para saber que tipo de demônio está ali. Eles têm hierarquia, nós sabemos. E Deus já provou isso para mim. Quando eu estive visitada pelo espírito de AVC, e eu fiquei mandando Satanás embora. E aí o Espírito Santo, pela sua graça e misericórdia, disse para mim, diga o nome do espírito, ou seja, do demônio, que está trazendo a enfermidade, diga o nome. E eu imediatamente percebi que era um AVC, porque estava babando, com a boca torta, jogada no chão, com um lado já esquecido. Então, nos braços do meu marido, sentado no chão, comigo nos braços. E eu fiquei sem ter essa sabedoria, mas o Senhor me disse ali dentro de mim, então eu disse na mesma hora, saia do meu corpo, espírito de AVC, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Imediatamente eu fiquei normal, voltou tudo ao normal, eu levantei, não precisou ninguém me carregar, subi as escadas, estava no térreo, fui para o primeiro andar, tomei meu banho e fui dormir. Curada, liberta daquele espírito pelo poder do nome de Jesus. Eu digo para vocês que a sabedoria de Deus vem justamente quando você se desliga da carne e se liga no espírito.
Eu vivo uma vida jejuada. Todos que me conhecem sabem como é que eu vivo. Eu não vivo para comer, eu como para viver. Minha alimentação, que se aproxima de mim, não tem nenhum interesse por ela. E a graça de Deus me alcançou. Porque quando você jejua, você fica mais ligada no Espírito. Então, eu pude ouvir o Espírito falando para mim, isso aí, você tem que dizer o nome de quem está aí, não é Satanás. Ele mandou. Então, eu entendi que estava ali um espírito de AVC. E mandei embora pelo poder do nome de Jesus. E isso é maravilhoso, você poder tanto ser liberta quando algum espírito de enfermidade lhe atacar, como você poder chegar diante das pessoas e fazer isso. Porque nós vamos ganhando vidas, cada vez que a gente vai se aproximar de uma vida para falar de Jesus, elas querem ver o poder de Deus nas nossas vidas. Querem ver uma vida ligada ao Espírito, não às comilanças. Tanto os filhos de Deus que vai para algum lugar fazer uma obra do Senhor e chega ali, todo tipo de comida que tiver, ele vai comer. Os crentes, na maioria, já estão famosos por saber que eles não bebem, mas que comem demais. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos aprender mais uma lição aqui. Vamos viver uma vida, se você não pode jejuar, que é o meu caso também, eu não posso jejuar total. A gente não vive parado. Quem jejua total é quem pode ficar dentro de um quarto lendo Bíblia, estudando, sentadinho lá. Mas quem está numa vida de atividade pode diminuir esse tipo de jejum, de ser total, sem água e sem comida, e passar um tipo de alimentação que seja disciplinada pelo Espírito, coisas saudáveis e leves. Que é o que eu como, folhas, muitas folhas, couve, espinafre, rúcula, essas coisas que eu como. E a proteína animal, porque infelizmente depois do pecado teve que se comer também a carne. Pronto, essa é a minha alimentação. A proteína animal é o peixe e muitas verduras e frutas e folhas. Isso aí já me ajudou a ter uma mente saudável, fácil de captar o que o Espírito Santo estava falando. Ele disse, mande embora o Espírito que está aí, não é Satanás que está aí. Então, que essa lição fique para todos nós, porque nós precisamos ganhar, consolidar, discipular e enviar. E as pessoas são atraídas para Jesus quando encontram alguém que está casado com ele, porque pode usar o nome dele. Quem não está casado com ele não pode usar o nome dele. Não é simplesmente porque você levantou a mão um dia na igreja e disse que estava se entregando a Jesus que você está casado com ele. Precisa saber se você está fazendo o que ele manda. Ele diz que somos os amigos dele se fazemos o que ele manda. O saber quem está convertido é aqueles que procuram fazer o que Jesus manda. E a principal mandado dele, a principal coisa que ele falou para nós, o mais importante, é ide e fazer discípulos. Mateus 28, versículo 19. Essa é a principal missão. Está fazendo o que ele manda? Então, pronto, eu sei que você está convertido mesmo. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, discípulos, com todos os líderes de células e com todos os componentes das células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia.